Congresso faz sessão conjunta e muda regras do orçamento secreto para facilitar votação do mecanismo no STF. Divulgado o roteiro da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Polícia Federal mostra arsenal apreendido com manifestantes que promoveram protestos pelo Brasil. Futuro ministro da Justiça revela novos membros da equipe que vai cuidar da segurança pública do país. Governo arrecada 900 milhões de reais no leilão de 4 áreas do pré-sal de petróleo. No dia em que a guerra completa 300 dias, a Rússia ataca com toda a força a capital da Ucrânia. Maior aquário vertical do mundo explode na Alemanha e 1.500 peixes tropicais morrem. E a 2 dias da decisão com a França, argentinos protestam contra a falta de ingressos no Catar. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os deputados e senadores fizeram hoje uma sessão conjunta para aprovar a resolução que muda a distribuição dos recursos das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. A medida foi tomada para evitar uma derrota no Supremo Tribunal Federal. A sessão conjunta reuniu deputados e senadores. Na pauta, a resolução que propõe novos critérios para a divisão dos recursos do chamado orçamento secreto e também para dar mais transparência. São 19,4 milhões previstos para essas emendas no ano que vem, 20% para lideranças do Congresso, o restante dividido conforme o tamanho das bancadas. Metade dos recursos das emendas será destinada a ações de saúde, assistência social e educação. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e pelos senadores. Na Câmara, foram 328 votos a favor e 66 contrários. No Senado, foram 44 a favor e 20 contra. Quem defendeu a resolução disse que todo recurso que sair dessas emendas precisará ter indicação clara de uso e do parlamentar que está enviando o dinheiro para estados, municípios ou instituições filantrópicas. Já os contrários afirmaram que falta clareza sobre a forma de uso do dinheiro. O julgamento no Supremo foi suspenso ontem. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para analisar. São os dois que faltam votar. Até agora, 5 ministros votaram pelo fim do orçamento secreto, 4 a favor da manutenção. A previsão é que a sessão seja retomada na segunda-feira, o último dia de trabalho antes do recesso do Judiciário. Antes, ninguém ficava sabendo para onde iria a verba dos parlamentares. Agora, 80% dos recursos serão destinados de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. 15% para a cúpula do Congresso e 5% serão divididos entre o presidente da Comissão Mista do Orçamento e o relator. O ministro Ricardo Lewandowski disse hoje que vai considerar essa mudança quando votar na segunda-feira. Os hotéis de Brasília estão com as reservas praticamente esgotadas para o dia 1º de janeiro. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas participem da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, com 17 chefes de Estado que já confirmaram a presença. O setor hoteleiro está otimista para o começo do ano. A movimentação de turistas que vem a Brasília para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve estimular a economia da capital federal. A expectativa da equipe que organiza a posse de Lula é que pelo menos 300 mil pessoas participem da cerimônia e da festa, marcadas para o dia 1º de janeiro de 2023. Nesta data, a rede hoteleira deve ter ocupação de até 95%. Segundo o Sindicato de Hotéis e Restaurantes aqui do Distrito Federal, as reservas das hospedagens na área central da capital federal já estão praticamente esgotadas.
A previsão da organização da posse, comandada pela esposa de Lula, Janja, é que a cerimônia de posse seja realizada no período da tarde, começando às 2h30. Às 3h, Lula deve chegar ao Congresso Nacional, onde será recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado. E às 5h, o presidente chega ao Palácio do Planalto, onde sobe a rampa, recebe a faixa presidencial e fala no parlatório. O trajeto deve ser feito em carro aberto. Depois da cerimônia na Esplanada, Lula participa da solenidade no Palácio do Itamaraty com autoridades estrangeiras. Tem uma perspectiva também que teremos muitos chefes de estados. O Itamaraty está trabalhando com essa perspectiva de muitos chefes de estado. Nós já temos confirmadas as presenças do presidente da Alemanha, de Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, de Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai e Zimbábue. Então, são já 17 chefes de Estado confirmados. Está confirmada também a participação do vice-presidente do Panamá, do secretário executivo da CPLP. E, além disso, temos também a confirmação dos ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, México, Palestina e Turquia. Não haverá queima de fogos ou salva de tiros para preservar aqueles com sensibilidade auditiva, como pessoas com autismo ou idosos. E um forte esquema de segurança está sendo montado para a data. Nós temos conversado com o governo do Distrito Federal, o GDF, para nos apoiar em algumas estruturas, principalmente de segurança. Todas as forças estão envolvidas. Semana passada eu me reuni com todas as forças, tanto do GDF, Polícia Militar, Polícia Federal, GSI, todas as forças que normalmente atuam na posse, na questão da segurança, estão envolvidas. Né? Nós temos o general G. Dias, Gonçalves Dias, aqui, indicado pelo presidente Lula para coordenar esse processo, e também o delegado Andrei, que também está coordenando isso. Então, estamos trabalhando em conjunto para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível. Né? Não estamos prevendo nenhum incidente, estamos fazendo a garantia do perímetro, do território, acho isso importante. Falamos isso para as forças de segurança e isso está sendo olhado com atenção. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, apresentou hoje um anteprojeto para a revisão da lei do impeachment. Pela proposta, o presidente da Câmara terá um prazo de 30 dias úteis para analisar se dará andamento a denúncias relacionadas ao presidente da República. A medida, que deverá tramitar no Congresso, também fala sobre o afastamento de outras autoridades, como magistrados, ministros, comandantes das Forças Armadas e membros do Ministério Público. Atualmente, não existe prazo e os pedidos acabam sem resposta. E no dia 19 de dezembro, segunda-feira, estreia um novo programa aqui na RIT TV, No Cair da Tarde, com a apresentação do missionário R.R. Soares. Para falar sobre a novidade, está conosco hoje aqui no estúdio a pastora Janaína Amorim. Boa noite, pastora, é um prazer tê-la conosco. Como é que vai ser esse programa? Muito boa noite, senhor Jaqueto, boa noite a Beatriz, a todos que estão acompanhando o Jornal das 22 horas. Olha, esse programa vai ser uma bênção, como já tem sido na vida de tantas pessoas. O missionário começou essa live no dia 30 de julho de 2020, há 2 anos atrás, ali apresentando no canal RIT TV, né? Várias pessoas puderam acompanhar, ele teve também convidados especiais que estiveram falando na área da saúde, ensinando também sobre coisas especiais do dia a dia.
E esse programa continua, só que agora no formato diferente. Nós vamos começar aí no próximo dia 19, na segunda-feira, às 18 horas, vai passar na HIT TV e também nas mídias sociais do missionário R.R. Soares, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos são convidados a participar, assistir e também convidar os seus familiares e os seus amigos a acompanhar essa programação tão abençoada. Pastora Janaína, e a live das 15 horas, que foi também muito abençoada para a vida de milhões de pessoas pelo Brasil e o mundo e fez sucesso até aqui. Esse programa, ele acaba? Exatamente, Jaqueto, ele acaba. Hoje foi o último dia que o missionário apresentou nesse horário, né? E na segunda-feira vai começar, como você mesmo disse, no cair da tarde. É um horário ali bom para as pessoas que estão chegando em casa do trabalho e vão poder acompanhar um momento de pregação, um momento de palavra e vão ser abençoadas também através de orações. Olha, o missionário Soares pregando a palavra de Deus, um pedacinho do programa que ele apresentou hoje ao vivo, às 3 da tarde, então acabou esse horário, segunda-feira, como a senhora disse, das 18 até as 18 horas e 30 minutos, no cair da tarde com o missionário R.R. Soares. Agora, até aqui, desde esta época que a senhora disse, da live do missionário, tem alguma lembrança que o programa lhe traz e lhe traz felicidade? Olha, Jaqueto, muitos são as lembranças boas que nós temos de poder fazer a obra. Já é uma alegria, um prazer imenso poder contribuir contando as bênçãos, os testemunhos, pessoas que são alcançadas diariamente através das programações que nós temos na nossa igreja. Mas eu lembro também de um testemunho que uma pessoa contou, né? Eu tenho até aqui, da Márcia dos Santos, ela é de Junqueirópolis, em São Paulo. Ela relatou que 10 anos ela e o marido estavam sofrendo com dores no nervo ciático e na coluna, mas através da oração feita na live das 15 horas, os dois foram curados. Então isso é marcante, eu fico imaginando a pessoa que sofre durante tanto tempo, como esse casal, 10 anos, e simplesmente ao acompanhar uma palavra, uma oração e foram curados, isso fica guardado no nosso coração, sim. É verdade, tudo através da palavra de Jesus que muda vidas. Então vamos marcar aqui, 18 horas, segunda-feira, começa aqui na HIT TV, no cair da tarde, com a apresentação do missionário R.R. Soares. Pastora Janaína, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal das 22, tá? Uma boa sorte para a senhora que participa de todo esse projeto, tá bom? Muito obrigada, Jaqueto. Obrigado a Beatriz, a participação aqui com vocês no jornal. Foi uma alegria imensa, um prazer sempre. E vamos agora a uma mensagem do missionário Soares que ele deixou para nós hoje. Por favor. Avise os seus parentes, amigos. Segunda-feira ela vai pular 3 horas mais adiante, vai ser 18 horas. No cair da tarde, a oração do crepúsculo e bênção de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Fique ligado. A partir desta segunda às 18 horas, estreia o programa No Cair da Tarde com o missionário R.R. Soares. Não perca, a partir desta segunda às 18 horas. E veja a seguir, futuro ministro da Justiça revela novos membros da equipe que vai cuidar da segurança pública do país. E ainda, a Polícia Federal mostra arsenal apreendido com manifestantes que promoveram protestos pelo Brasil. Duas pessoas foram presas em flagrante. 29 armas e 7.000 munições foram apreendidas pela Polícia Federal em mais uma mega operação contra pessoas ligadas a práticas de atos antidemocráticos. Também foram apreendidos pelos agentes de Fraiburgo e São Miguel do Oeste, municípios de Santa Catarina, 40 celulares, 3 HDs, 4 notebooks e 9 passaportes. As ações começaram a ser praticadas para investigar supostos organizadores e financiadores de bloqueios de rodovias e atos antidemocráticos em frente a quartéis. Segundo os militares, a operação teve como foco grupos que propagam o descumprimento e o desrespeito aos resultados das eleições e ameaçam o Estado Democrático de Direito em instalações de regime de exceção. Todo o armamento foi apreendido após informações colhidas por uma ampla rede de investigação e relatórios de inteligência enviados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil
pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal dos Estados. Segundo o Supremo, os documentos identificaram patrocinadores de manifestações, de financiadores de estruturas para acampamento, arrecadadores de recursos e lideranças de protestos, mobilizadores de ações antidemocráticas em redes sociais, além de donos de caminhões e veículos que participaram de bloqueios. Nos últimos dias, a onda de atos antidemocráticos cresceu em patamares jamais vistos. Em Brasília, um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal na segunda-feira. Veículos foram incendiados com uma combinação de gasolina com botijões de gás. Um inquérito policial foi aberto para apurar os responsáveis pelos atos de vandalismo, que deixaram rastros de destruição pela região central da capital. Um relatório do Ministério Público do Trabalho apontou que mais de 3.200 denúncias sobre assédio eleitoral foram registrados entre maio e dezembro deste ano. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou em entrevista coletiva os novos membros da equipe do Ministério. Para o cargo de secretário executivo adjunto, o escolhido foi Diego Galdino, administrador e bacharel em Direito. Na gestão pública, teve vários cargos no governo do Maranhão, atuando principalmente como secretário adjunto na Secretaria de Estado da Cultura, secretário de Cultura e Turismo e secretário de Estado do Governo, além de secretário do Estado de Meio Ambiente. Já para o cargo de coordenadora para direitos digitais, a escolhida foi Estela Aranha, advogada e especialista em regulação e direito digital, além de ser presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. Já Tamires Sampaio foi confiada para o cargo de coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Tamires é advogada, mestre em Direito Político e Econômico, pesquisadora na área de segurança pública, política criminal e racismo estrutural, além de ter sido secretária adjunta de Segurança Cidadã no município de Diadema, em São Paulo. Para o cargo de secretário nacional do consumidor, o escolhido foi Vadi Damous, advogado e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro. Já Sheila de Carvalho foi escolhida para ser assessora especial do ministro e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados. Ela é advogada internacional de direitos humanos, foi professora do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e diretora de incidência política do Instituto de Referência Negra, além de ser especialista em direitos humanos e justiça climática. Com as festas de fim de ano cada vez mais próximas, o consumidor deve aumentar uma prática que não para nunca de fazer: pesquisar preços. As carnes, por exemplo, que fazem parte do cardápio dessa época, têm uma variação bem grande, de até 200%. Festas de fim de ano, reuniões familiares, com amigos, confraternizações, muitas frutas, muita comida. Mas em todo tempo, a carne é o prato principal na mesa do brasileiro. Na hora de comprar, o consumidor deve comparar os preços e pode ter certeza, se pesquisar, vai economizar. Em Dourados, o PROCON, Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, realizou nos dias 13 e 14 de dezembro pesquisa comparativa de preços das carnes em 16 estabelecimentos do município. O produto com maior variação constatada nos preços praticados pelos supermercados é o quilo da coxa e sobrecoxa de frango. A diferença chega a 183,52%. O item custava R$ 8,80 no local onde era vendido pelo menor preço e foi encontrado a R$ 24,95 no estabelecimento que oferecia o maior valor. É muito importante os consumidores verifiquem essa pesquisa para fazer suas compras, onde poderá conseguir uma despesa bem menor na compra dessas carnes. Na carne bovina, a maior disparidade está na picanha, com índice de 118,64%. O comércio pesquisado que vendia o corte mais barato oferecia o quilo a R$ 43,45. Já no açougue com maior preço, a carne de primeira chegava a R$ 95. Existe
entre um estabelecimento e outro, porque determinada região da cidade, às vezes, tem mais procura por um tipo de corte. Então, aquele corte tem um valor um pouco mais elevado e de outros pontos que talvez não tenha tanta procura. O lombo, tipicamente utilizado nas receitas de fim de ano, apresenta maior variação na seção de suínos. A diferença entre o menor e o maior preço encontrado é de 166,78%. Os pesquisadores do Procon constataram que entre os estabelecimentos verificados, o valor do quilo fica entre R$ 14,99 e R$ 39,99. Outros 4 itens pesquisados apresentaram variação entre estabelecimentos superior a 100%. Todas carnes suínas. Pernil e paleta, 143,6%. Costela, 142,51%. E a bisteca, 100,8%. O Procon faz alerta para que os consumidores exijam que todas as impurezas, sebos e pelancas sejam retirados da carne. Além disso, é importante observar a cor e o modo de conservação do produto. E vale lembrar que a pesquisa do Procon é um facilitador na hora das compras. Isso aí facilita muito para a população, se quiser fazer um churrasco no final de ano, está com todas as condições de comprar por um melhor preço na cidade. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, no Brasil, o foco continua no andamento da lei das estatais e da PEC da transição no Congresso. E lá fora, os investidores repercutem a alta das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,40%, cotado em R$ 5,29 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,85% aos 102.855 pontos. O preço dos combustíveis caiu de novo. Segundo a pesquisa divulgada agora à noite pela Agência Nacional de Petróleo, o litro da gasolina ficou 1,4% mais barato e está custando em média R$ 4,94. A baixa do óleo diesel foi de 2,6%, com o litro agora valendo R$ 6,36. A baixa foi puxada pela decisão da Petrobras, que no último dia 7 passou a comercializar os combustíveis 8% mais baratos com as distribuidoras. E para quem vai aos postos, a diferença de preços entre um revendedor e outro provoca críticas aos consumidores de Teixeira de Freitas, na Bahia, que não ficam confiantes muito com essa história de livre mercado, quando chega na hora de abastecer. Com a redução do preço dos combustíveis no último sábado pela Acelen, empresa que administra a refinaria de Mataripe, a gasolina ficou 5,1% mais barata nas distribuidoras, enquanto o diesel 10%. O motorista já percebe a diferença nas bombas dos postos de Teixeira de Freitas. Para quem chegou a quase R$10 um litro, ainda mais a gente que trabalha como motorista de aplicativo, né? Agora deu uma queda, agora tá ficando bom. Os dias estava 6 e pouco, ainda assim dava para levar, agora tá em torno de 5,50? Em torno de 5,50, 5,60, depende do posto, né? Dependendo do posto. Mas agora tá ficando bom, né? Tomara que fique melhor ainda, né? Dá mais ou menos, né? Porque o bom é que fosse mais baixo, né? Mas não tem jeito. Neviton aprova a redução, mas reclama das constantes variações. Uma semana tá baixo, na outra semana aumenta. A gente não sabe por que Teixeira tem esses preços mais elevados, né? Que tem outros lugares mais em conta, mas ajudou bastante essa caída agora. Tá dando para levar, né? Tá dando para trabalhar bem melhor agora. Fica mais... Até o próximo aumento aí, Até o próximo aumento. Tomara que dure mais um pouco aí, porque ajuda bastante. Segundo a Acelen, os preços praticados seguem critérios de mercado. O combustível é adquirido a preços internacionais, considerando o dólar e frete, que pode variar para cima ou para baixo. Esse motorista também reclama. No Espírito Santo eu abasteci ontem R$ 4,97. Então aqui em Teixeira tem posto que é um preço, tem posto que é outro. Aí se um baixa 10 centavos, outro vai lá baixa 10 centavos. Ali na BR tá 40 centavos mais baixo que aqui em Teixeira. Nunca vi, na beira da pista, 40 centavos mais baixo que dentro de Teixeira. Não dá, na verdade, eu nem abasteço aqui dentro de Teixeira não. Apesar desse preço estar um pouco mais baixo que os dias anteriores, 5,50, 5,60, eu acho que ainda deveria baixar mais. Não, eu acho que deveria igualar. Se alguns postos aqui é R$5, porque só de Teixeira que é esse preço a mais. Mas em vista do que era antes, pelo amor de Deus, eu fui 100% já de economia.
Já dá para abastecer e viajar hoje, que antigamente dava não, viu, velho? Tinha que andar empurrando o carro. O pessoal ainda questiona a qualidade da gasolina vendida na cidade. Você coloca a gasolina no carro, aí você olha, fica saindo água na descarga, como você bota a gasolina e fica saindo água como se fosse abastecido com álcool. O que quer dizer isso? A gasolina muito adulterada, com teor de álcool muito acima do normal, e aí ninguém toma atitude, as autoridades, ninguém faz nada, e fica tudo por isso mesmo, e a gente fica obrigado a usar um combustível desse. Às vezes o carro dá problema de injeção, com o combustível adulterado, a gente acaba tendo prejuízo, né, com a manutenção do carro. Às vezes o carro até novo, em boas condições, mas muito adulterada. O preço caiu, mas porém a qualidade também. O preço caiu e caiu a qualidade. Você abastece o carro rapidinho, o ponteiro abaixa, porque você está abastecendo de gasolina, mas automaticamente é mais álcool do que gasolina. Então, você continua sendo lesado do mesmo jeito. E veja a seguir, o governo arrecada 900 milhões de reais no leilão de 4 áreas do pré-sal de petróleo. E veja também, no dia em que a guerra completa 300 dias, Rússia ataca com toda a força a capital da Ucrânia. O governo arrecadou mais de 900 milhões de reais em um leilão para a exploração de petróleo. Das 11 áreas oferecidas, apenas 4 foram arrematadas. Com o valor abaixo da expectativa do governo de 1 bilhão e 280 milhões de reais em bônus de assinaturas, apenas 4 dos 11 blocos do pré-sal foram arrematados. Ao todo, 7 empresas fizeram os lances, mas a Petrobras saiu como a grande vencedora. A estatal já havia demonstrado interesse em alguns blocos negociados e saiu como operadora de 3 deles: Água Marinha e Sudoeste de Sagitário, como integrante de consórcios, e Norte de Brava, como única licitante. O bloco na Bacia de Campos foi o mais disputado no leilão. Ao todo, a União arrecadou um total de 916 milhões de reais e garantiu investimentos de 432 milhões. A diretoria da Agência Nacional do Petróleo destacou que o setor está passando por um processo de transição energética. Nós temos um cenário internacional muito desafiador, um processo de transição energética em curso, que obviamente torna as empresas muito seletivas nos seus investimentos. Esse foi o primeiro ciclo de leilão do pré-sal no modelo de oferta permanente de partilha de produção realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Quase metade dos municípios brasileiros tinha como principal atividade econômica em 2020 a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. Nos estados do Acre, Roraima, Amapá e Paraíba, o percentual de municípios dependentes da administração pública superou 90%. Por outro lado, o Paraná teve apenas 7% dos municípios com a economia dependente da administração pública. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, que abrange o ano de 2020, dos 275 municípios que tinham a indústria de transformação como atividade principal, 220 estavam nas regiões Sudeste e Sul. Mato Grosso teve o maior percentual de municípios dependentes da agricultura, seguido por Mato Grosso do Sul e Paraná. No mesmo ano, cerca de 1/4 do valor adicionado bruto da agropecuária teve origem em 119 municípios, sendo 83 deles no Centro-Oeste e Nordeste, sustentados pela produção de soja e cana-de-açúcar. Em relação à parte econômica no país, que mede a produção de riqueza pela área, foi contabilizado R$ 896 mil por quilômetro quadrado, sendo o estado de São Paulo com 8 das 10 cidades com maior concentração de densidade econômica. Osasco em primeiro, com 1 bilhão e 175 milhões de reais, seguido por São Caetano do Sul, Barueri e, em quarto, a capital paulista. Já o município de Canaã dos Carajás, no estado do Pará, foi o que registrou o maior PIB per capita do país, com R$ 591.101,11, puxado pela extração de minério de ferro. Em segundo lugar, a cidade Selvíria, em Mato Grosso do Sul. Depois, Louveira, em São Paulo. Entre as capitais, Brasília teve o maior, enquanto Salvador registrou o menor resultado.
O PIB per capita brasileiro foi de R$ 35.935,74. Um incêndio de grandes proporções vem atingindo a estação ecológica do Taim, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, que confirmou o envio de 40 servidores da Academia de Bombeiros Militar e 2 equipes, além de aeronaves da Brigada Militar e da Polícia Civil para conter o fogo. Até o momento, as chamas já atingiram 4.000 hectares da região, que é lar de centenas de espécies de animais. O fogo que deu início ao desastre ambiental teria começado após um raio cair na vegetação próximo à BR-471, em Santa Vitória do Palmar. Os danos ambientais são incalculáveis, já que a reserva natural abriga centenas de espécies de animais, alguns ameaçados de extinção. Nos últimos dias, cerca de 13 pessoas, entre brigadistas e voluntários, atuaram no combate às chamas. Um avião agrícola de produtores da região também auxiliou nos trabalhos. O governo do estado determinou o envio de reforços. Durante a manhã desta sexta-feira, o fogo avançou em direção ao sul, sentido oposto da BR-471 e das propriedades de moradores da região, fazendo com que a coluna de fumaça pudesse ser vista a quilômetros de distância. O fogo segue fora de controle e a previsão é de que a área ultrapasse os mais de 5.000 hectares queimados em 2013, até então o maior desastre da reserva. A Estação Ecológica do Taim foi criada por decreto no ano de 1986. Sua administração é realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Localizada entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, na região costeira do Rio Grande do Sul, a reserva tem quase 33.000 hectares de extensão. O Taim preserva lagoas, campos, dunas e matas, além de abrigar uma grande diversidade de espécies de vegetais e animais. O espaço é um lugar de abrigo, alimentação e reprodução de muitas espécies, considerada um dos criadouros de maior significado ecológico do sul do Brasil. No ano de 2017, o Taim foi reconhecido como uma das principais áreas ambientais do mundo. A invasão russa em território ucraniano completou hoje 300 dias. Nesse quase um ano de intenso conflito, as vidas do leste europeu perderam principalmente o seu brilho. Mas o que foi visto nos últimos meses foi uma fonte contraofensiva das forças ucranianas com a ajuda principalmente de outros países. Desde a invasão russa, ocorrida no dia 24 de fevereiro, a diplomacia parece que foi extinta na região. Por terra, pelo ar e também pelo mar, as forças comandadas por Vladimir Putin marcharam em território ucraniano na tentativa de tomar algumas regiões separatistas do Donbás, que incluem Luhansk e Donetsk. Com o passar dos meses, o foco russo foi se alterando e novas regiões do sul, como Zaporízhia e Kherson, também foram altamente atacadas. Nem a capital Kiev escapou dos bombardeios russos durante esses quase 11 meses de guerra. E hoje, quando o conflito completou 300 dias, a capital ucraniana não foi poupada. A Rússia disparou quase 40 mísseis na manhã desta sexta-feira contra Kiev. A prefeitura local informou que os danos na infraestrutura provocaram interrupção no fornecimento de energia e no abastecimento de água da cidade em todos os distritos. A ofensiva russa está sendo considerada um dos maiores ataques com mísseis desde o início da invasão. Sem contar nos bombardeios às infraestruturas de energia, provocando novos cortes de energia elétrica, levando a uma nova onda de interrupções no fornecimento de utilidade básica cotidiana em várias cidades ucranianas. Após os ataques, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pediu aos aliados ocidentais que entreguem mais armas ao país. Mais ao sul, na cidade de Kryvyi Rih, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nasceu, ao menos 2 pessoas morreram depois que um míssil atingiu um prédio residencial, deixando também feridos, incluindo crianças.
Os combates se concentram atualmente no leste e sul da Ucrânia, onde os bombardeios também deixaram várias cidades sem luz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que a Rússia ainda tem mísseis suficientes para vários outros ataques maciços, como o que lançou no dia de hoje. Ele disse ainda que a Rússia visava civis com seus ataques às instalações de fornecimento de energia e aquecimento, acrescentando que as ações da Rússia eram de terroristas. As ações comandadas por Putin e a desestabilização dos sistemas básicos da Ucrânia podem fazer com que o pesadelo da guerra seja mantido por muito tempo. Os movimentos de China, Coreia do Norte e da Rússia têm preocupado o Japão. Por isso, o país anunciou hoje uma mudança radical na sua política de defesa. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro Fumio Kishida comentou o plano aprovado pelo executivo, que dobra os gastos a 2% do PIB até 2027, uma mudança que representa o maior reforço da política militar em décadas. Infelizmente, nas proximidades do nosso país, há países realizando atividades como aumento da capacidade nuclear, um rápido acúmulo militar e uma tentativa unilateral de mudar o status quo pela força. Fatos que estão agora se tornando mais notáveis. A nova doutrina de defesa é baseada em 3 documentos que mencionam a China, a Coreia do Norte e a Rússia. Os relatórios utilizam uma linguagem mais assertiva em comparação à nomenclatura usada no documento anterior sobre a Estratégia de Segurança Nacional, elaborado pelo Japão em 2013. Em Pequim, o governo chinês reagiu ao anúncio japonês. A China e o Japão são vizinhos próximos e países importantes da região. Defender a cooperação e a amizade entre os nossos 2 países é do nosso interesse fundamental. Pedimos ao Japão que siga os princípios dos 4 documentos políticos, que reflita sobre suas políticas e haja de acordo com entendimentos políticos comuns para que continuemos parceiros cooperativos e não ameaças, e respeitemos as preocupações de segurança de nossos vizinhos asiáticos. Embora as mudanças na doutrina de defesa japonesa tenham o apoio da opinião pública, a reforma é uma guinada de grande dimensão para um país cuja Constituição pacifista, adotada após a derrota na Segunda Guerra Mundial, proíbe a criação de um exército convencional. O Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas que fizeram reportagens sobre a empresa e seu novo dono, o empresário Elon Musk. A rede social não apresentou explicações para os bloqueios. Ao menos 8 repórteres, entre eles dos jornais The New York Times e The Washington Post, tiveram suas contas suspensas. Alguns eram especializados em tecnologia e vinham cobrindo a compra do Twitter e as mudanças que o bilionário Elon Musk vem fazendo. Na quarta-feira, depois que o veículo em que estava com seus filhos em Los Angeles foi seguido, Musk atribuiu o suposto incidente ao rastreamento de seu jato particular e o Twitter informou que atualizou sua política para proibir mensagens que possam revelar a localização de alguém em tempo real. A suspensão das contas dos jornalistas fez com que os governos e a imprensa reagissem ao redor do mundo. O governo do Reino Unido, por exemplo, disse que as redes sociais devem garantir a proteção dos seus usuários na mesma intensidade que deve garantir a liberdade de expressão. Nesta sexta-feira, várias pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma área de acampamento na Malásia. De acordo com o governo do país asiático, buscas são realizadas no local para encontrar pelo menos 17 desaparecidos. We managed to save 61 lives. Conseguimos salvar 61 vidas, ao mesmo tempo ainda restam 17. Estamos procurando pelas pessoas e está confirmado que são 16 casos de morte. Espero que isso não aconteça mais, só espero que o governo faça alguma coisa. O governo malaio afirmou que o acampamento operava sem licença e que os proprietários do local podem ser processados. Vídeos e fotos publicadas na internet mostram árvores derrubadas e carros destruídos, assim como as equipes de resgate com lanternas e pás trabalhando para procurar sobreviventes. Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas, que acontecem com frequência no fim do ano. Mas não há registro de tempestades na região nas últimas horas. Em março, 4 pessoas morreram depois que um grande deslizamento de terra causado por fortes chuvas soterrou casas em um subúrbio de Kuala Lumpur. É um dos incidentes mais mortíferos do país. Um enorme deslizamento de terra em 1993 causou o colapso de um prédio residencial de 12 andares nos arredores da capital, matando 48 pessoas.
E veja a seguir, maior aquário vertical do mundo explode na Alemanha, onde estavam 1.500 peixes tropicais. E há 2 dias da decisão com a França, argentinos protestam contra a falta de ingressos no Catar. Um incêndio em um prédio deixou 10 feridos e 10 mortos, incluindo 5 crianças, na madrugada dessa noite na periferia de Lyon, no leste da França. Tragédia na França. 5 crianças estão entre os 10 mortos em um incêndio em um prédio de apartamentos de 7 andares em um subúrbio da cidade francesa de Lyon. 14 pessoas ficaram feridas, sendo que 4 precisaram de tratamento de emergência. O fogo, ainda de origem indeterminada, começou pouco depois das 3 da manhã, pelo horário local, em um edifício de Vaux-en-Velin. Malheureusement, a informação é que 10 pessoas morreram, incluindo 5 crianças com idades entre 3 e 15 anos. 4 pessoas ficaram gravemente feridas no incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas. Tenho certeza de que uma investigação será capaz de mostrar as causas muito rapidamente. Autoridades locais disseram que quase 170 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas e 2 ficaram levemente feridos durante a intervenção. As chamas começaram no térreo e se espalharam pelos andares superiores. A polícia criou um grande cordão de segurança na área, que fica em um bairro que vem passando por um processo de profunda renovação urbana. Um aquário gigante explodiu em um hotel de prestígio em Berlim nesta sexta-feira, enviando uma torrente de água e 1.500 peixes tropicais para o saguão. 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O Aquadom, uma estrutura com cerca de 14 metros de altura, é apresentado em seu site como o maior aquário cilíndrico do mundo. Esse 1 milhão de litros de água estava a uma pressão enorme, e quando o aquário estourou, naturalmente gerou detritos, levou cadeiras e mesas com ele, até mesmo para a rua. E é claro, os peixes também foram parcialmente levados para a rua. Os 1.500 peixes que viviam no aquário não puderam ser salvos, e o incidente deixou 2 feridos leves que foram levados ao hospital. As causas do ocorrido ainda não são conhecidas. De acordo com os bombeiros, o aquário não foi vítima de uma simples fissura, mas explodiu. Se de um lado tem a alegria de ver a sua seleção na final da Copa do Mundo, do outro é estar no Catar e não ter a certeza se vai ou não assistir o jogo no estádio, Jaqueto. É isso, Beatriz, é porque às vésperas da final contra a França, argentinos fanáticos se queixam da falta de ingressos para a decisão e reclamam, com razão, né? Do valor inacessível dos que são vendidos por cambistas. Pelo segundo dia seguido, dezenas de torcedores se reuniram em frente ao hotel onde estão os dirigentes argentinos em protesto à disponibilidade de ingressos para a final da Copa. Esgotados, os que estão à venda fora da bilheteria chegam a custar $5 mil, o que para nós brasileiros equivale a mais de R$ 2.500 e para os hermanos, mais de 862 mil pesos. Mas esses são os mais em conta, porque as entradas mais caras, que segundo a FIFA deveriam custar $5.850, eram negociadas a mais de 14 mil, ou seja, mais de R$ 74 mil aqui e mais de 2.415 mil pesos para o país vizinho. Os torcedores estão indignados porque estão no Catar desde o começo da Copa, compraram todos os ingressos para assistir à Argentina e se sentem agora injustiçados. Uma torcedora disse que ninguém está se manifestando para causar problemas, mas para torcer, mais uma vez, pela Argentina. Eles pedem o apoio da Associação de Futebol do país para conseguir entradas pelo preço oficial. O estádio de Lusail tem capacidade para 88.900 pessoas e estima-se que pelo menos 30 mil argentinos estejam no Catar. Para as quartas de final, por exemplo, cada país classificado recebeu uma carga extra de entradas para as partidas posteriores. Mas, por enquanto, ainda não foi anunciado se o novo lote de ingressos vai ser colocado à venda. E vale a pena prestar atenção em algumas ações classificadas como do bem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi realizada a primeira edição do Prêmio Cidadania, que homenageou ONGs que, durante o auge da pandemia, desenvolveram projetos e ações voltados para a melhoria da qualidade de vida da população em vulnerabilidade social.
No auge da pandemia, o trabalho desenvolvido pelas organizações da sociedade civil foi fundamental. A Associação de Capacitação e Instrumentação de Economia Solidária do Povo, a CIESP, por exemplo, produziu mais de 500 mil máscaras para os profissionais de saúde da capital e outras 60 mil para as aldeias indígenas de Dourados, confeccionadas com material de uso em ato cirúrgico. Nós buscamos um auxílio na UFMS, onde eles vieram junto com o Inmetro para poder validar as máscaras que nós estávamos fazendo, para que elas fossem usadas dentro dos estabelecimentos de saúde. A Universidade Católica Dom Bosco começou ainda na pandemia a oferecer tratamento de fisioterapia para sequelados da Covid. Produziu e distribuiu álcool em gel quando o produto esteve em falta. Montou o sistema drive-thru para vacinação. Forneceu equipamentos para armazenagem de vacinas, entre outras ações. A OCDB e a CIESP estão entre as organizações contempladas com o Prêmio Cidadania, promovido pelo governo do estado. É um reconhecimento e a universidade, como toda a comunidade acadêmica, fica honrada em recebê-lo neste momento. O terceiro setor é aquele que chega onde o governo não tem braços para chegar. E na pandemia, a atuação do terceiro setor foi fundamental. Foram essas organizações que muitas vezes prestaram assistência social, levaram alimentos, conforto, levaram paz emocional para essas pessoas que estavam tão aí sofridas com a pandemia. Das 55 organizações inscritas na primeira edição do Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense, foram contempladas 29 instituições, 20 da capital e 9 do interior do estado. São entidades que desenvolveram ações de cidadania e sociais durante a pandemia. O prêmio foi dividido em 10 eixos para contemplar as organizações que atuam em diferentes áreas. São áreas muito diferentes, né? A gente teve desde instituições que confeccionaram máscaras e EPIs para os trabalhadores da saúde enfrentar o período da pandemia. Nós tivemos instituições que prestaram ajuda com doação de alimentos, com conforto espiritual dentro das religiões, com visitas às pessoas que estavam distantes das famílias. Então é difícil de dizer qual se destacou. O mais importante é dizer que todas elas desenvolveram um trabalho fantástico em proteção à vida e em defesa dos direitos. Se apresentaram na abertura do evento a Orquestra Indígena de Campo Grande. E o coral As Vozes da Periferia, 2 projetos desenvolvidos por organizações diferentes que também foram premiadas. Muito bom ver ações do bem como essas. O jornal está chegando ao fim, eu saio de férias por alguns dias, volto no ano que vem. A Beatriz fica com vocês aí, tocando esse projeto que é o Jornal das 22, que está terminando. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.